Olá, olá, pessoal. Tudo bem? Olha, hoje é dia de sermão. Sim, sabe por quê? Porque a turma do nono ano é a turma que eu tô tendo menos assim resultado com o meu trabalho. Sim. Olha, do sexto ano até o terceiro ano, o resultado tem sido assim maravilhoso. E essa turma é a turma que eu tenho menos inscrito, é a turma que eu tenho menos comentário, porque quando a professora fala assim, tem que se inscrever, tem que comentar, é como se ele estivesse fazendo a chamada na caderneta, tá? Quando ele tá fazendo um comentário, mostra que ele assistiu a aula. É como se você estivesse filando. Então, é preciso que a gente acompanhe, já que a gente não está presencialmente para poder fazer isso. Então, a gente tem que arranjar estratégias para se ter o controle de quem está assistindo a aula ou de quem não está. E essa turma, infelizmente, é a turma que eu tenho menos esse retorno. Então, eu vou aqui falar com vocês, é o sermão, tá? Da próxima vez eu vou ter que tomar uma outra atitude, né? Conversar com os pais, ver qual é o problema, ver como a gente pode resolver esse problema. Tá legal? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Pois é, hoje a gente vai ter mais uma aulinha de espanhol e vou retomar algo que vocês já viram, né? Eu acho que vocês lembram que a gente trabalhou Mafalda, lembram disso? Pois é. E hoje a gente vai trabalhar com o mesmo autor de Mafalda, que é chamado Quino. Essa gravura que vocês veem na tela é uma vinheta criada por Quino, onde ele tem um personagem que trabalha a ideia de la vejez. Que é isso? A velhice. Vamos lá? Além de Mafalda, Quino também deu vida, gente, a centenas de personagens anônimos nos seus mais de 60 anos de trajetória. Veja, como esse que vocês estão vendo na tela, é um personagem anônimo que vem no livro de vocês, que vai cair nas minhas provas, que vão cair nos vestibulares alguns, ou quem sabe até no Enem. Então, é importante que vocês vejam assim, que veia como é que ele trabalha, certo? Então, veja, ele sempre se preocupa em manter uma dose de humor ácido. Veja, quando eu falo essa crítica assim, do humor ácido, isso já induz a vocês a uma resposta. Como vocês deverão entender as frases de efeito que Quino utiliza, certo? Satirizou os absurdos do mundo moderno, satirizou a burocracia, as instituições inúteis, a política, as relações de poder, a hipocrisia das pessoas, as desigualdades sociais, a degradação do ambiente, o sexo, a vida conjugal, entre outros temas. Mas eu quero chamar a atenção ao tema que a gente vai trabalhar nessa unidade, que é la vejez. Ele já começa dizendo, la vejez existe, a velhice existe. Mas olha essa frase aí, embaixo aí desse senhorzinho. Ele diz assim, pues yo no pienso dejar este mundo, se antes hacerme um teste de orientação vocacional para averiguar de que outra forma poderia haver desperdiciado minha vida. Olha, ele fala assim, o que ele faz a gente parar e pensar? O que eu tô fazendo nessa vida? Eu fiz alguma coisa que vai ficar para a história? Eu fiz alguma coisa que vai ajudar a humanidade? Eu tô fazendo alguma coisa importante? Eu tô passando minha vida toda sendo inútil? Ele faz a gente parar um pouco e pensar sobre isso. Gente, vamos retomar aquela aula sobre Mafalda. Quem lembra? Pois é, a gente vai retomar porque eu quero falar sobre o autor de Mafalda, que se chama Quino. E quem é Quino? Quino é um grande cartunista argentino. Ele, além de ser criador da personagem Mafalda, né, ele também foi criador de muitos outros brilhantes quadrinhos de humor. O que a gente vai explorar são esses quadrinhos, principalmente porque ele retrata, ele questiona, ele faz a gente refletir sobre a questão de la vejez, ou seja, da velhice. Mas é importante que vocês observem que sua marca diferencial, distintiva, é a crítica social sagaz, inteligente e sempre atual, que há décadas vem cantando crianças e adultos mundo afora, né? Ele diz assim, não é necessário dizer tudo o que se pensa, e o que sim é necessário é pensar tudo o que se diz. Olha que interessante. Gente, aqui eu trouxe duas vinhetas, tá? A primeira vinheta de Quino, tirada do livro Ediciones de la Flor, e essa outra aqui não é de Quino, ele faz uma homenagem ao personagem de Quino mais famoso, que é Mafalda, e aí ele faz uma paródia, porque na verdade a personagem, ela nasceu com 6 anos, ela continua até hoje com 6 anos, mas ela surge pela primeira vez lá em 1960 e tanto, né? Então hoje ela seria uma velhinha, então ele faz essa paródia, uma brincadeira. E aí coloca a frase, assim, a frase mais repetida de Mafalda em todas as histórias, que ela fala sobre a sopa, su ódio por la sopa.
E aí ela diz, maldita sea, en este geriátrico, lo único que te dan é sopa. É uma broma, não é? E aqui ele retoma a nossa temática, tá? Qual é a nossa temática dessa unidade? É ancianos ou viejos. E faz a gente parar e pensar esse sentido de o que significa anciãos. Eu posso falar anciãos, posso falar anciães e posso falar anciões em português, tudo tá certo. Ou que sentido tem a palavra viejos? E o primeiro ponto, ele faz assim, aqui tem um senhorzinho que provavelmente já é aposentado, que tá em casa só em frente à televisão, e, tipo, a gente fala em espanhol, aburrido, né, entediado, e diz assim, a mí lo que me assusta é como nos estamos parecendo a lo que não queríamos. Então, ele faz uma crítica àquela ideia que a sociedade tem da pessoa que é mais velha, na terceira idade, que é um ancião, como uma pessoa inútil, que não tem o que fazer. E aí, como ele está aposentado, não trabalha mais, ele não quer parecer a essa ideia que as pessoas têm, né? De ser uma pessoa que não faz nada, de ser um inútil para a sociedade. Então, ele questiona isso e faz a gente refletir sobre a situação das pessoas mais velhas na nossa sociedade. Gente, agora a gente vai trabalhar com o livro, que é a parte interpretativa, na página 56. E aí vem a temática, ancianos ou viejos. Ancianos, vocês já viram, né? Anciãos, ou anciães, ou anciões, enfim. Ou velhos. Esse O aqui significa ou. Viejos, velhos. Bom, aqui ele propõe um trabalho, né? Que seria uma pesquisa, mas vocês não vão fazer. E aí ele já traz a resposta da pesquisa. Seria o seguinte, os jovens iriam fazer perguntas para a sociedade e aqui nós temos cinco respostas dessa pesquisa. E as perguntas seriam aquelas que eu já coloquei lá no início da aula, que é, como tratamos aos anciãos em nosso país? Você acredita que a sociedade brasileira está preparada para o envelhecimento da população? E aí, Mariana Ramos Correa respondeu o seguinte, no, la sociedad brasileña todavía no respeta a los ancianos. A lo mejor está empezando a dar los primeros pasos en esa dirección. La garantía de prioridad a los mayores em estabelecimentos comerciais, o direito a bilhetes gratuitos em autobuses urbanos e interurbanos, para poner uns poucos exemplos, são algumas medidas que, desgraciadamente, não sempre se tomam em sério. Essa foi uma resposta de uma, chamada Mariana, né, que fala sobre, tentando responder aquele questionamento. Então, o que ela disse? Ela disse que a sociedade não está preparada ainda. Eu quero que vocês aprendam essa palavra, ó. Todavia significa ainda. Então, a sociedade brasileira ainda não respeita os mais velhos. E a gente já aprendeu esse alô melhor, se lembram? Que é uma conjunção que a gente utiliza no sentido de dúvida, né? Possivelmente, quem sabe, talvez, esteja começando a dar os primeiros passos nessa direção. Então, a garantia de prioridade aos maiores a gente já falou, né, que significa o quê? As pessoas mais velhas e não de tamanho e sim de idade. Em estabelecimentos comerciais, o direito a bilhetes gratuitos, são passagens de ônibus, tanto urbano como interurbanos, para pôr uns poucos exemplos sobre algumas medidas que, infelizmente, desgraciadamente, significa infelizmente, nem sempre se tomam em sério. E aqui, pessoal, nós temos mais duas respostas, né? Mais dois comentários sobre a situação dos anciãos no nosso país. Vilma Martiriano diz que, no, de nenhuma maneira, a la mayoría de las personas não lhe interessa lo que pensam os maiores, nem tampouco tienen paciência para convivir com ellos. Pienso que muitos ancianos se sentem solos, pues notam que sua presença é indeseável. Lo que es una lástima, porque la gente podría aprender con la experiencia de los que ya han vivido más que nosotros. Porque ela disse que de forma alguma, né, as pessoas não têm, a maioria das pessoas não se interessam com o que os mais velhos pensam, nem tampouco tem paciência para conviver com eles.
Pensa que muitos anciãos se sentem sozinhos. Olha, quero que aprenda essa palavra, solos. Por quê, crianças? Porque existe solo com acento, existe solo sem acento, tá? Então, eles vivem sozinhos, vai ser esse solo sem acento. E o solo com acento vai ser somente, só isso. Pois nota que sua presença é indesejável. Ó, aprendeu a palavra, indeseável, indesejável. O que é uma lástima, porque as pessoas poderiam aprender com a experiência dos que já viveram, han vivido, já viveram mais que nós. Quero chamar a atenção também para o mas. Existe mais com acento, existe mais sem acento. Mais com acento é mais com i, com a ideia de soma. O mais sem acento quer dizer pero, ou seja, porém. E Carlos diz o seguinte: o problema fundamental de los ancianos é a necessidade de reinventar a vida depois de la jubilación. Importante essa palavra jubilación. Significa aposentadoria. De la disminuição de vigor físico, de la limitação de locomoção e de la perda de los amigos. Mira esto, perda de los amigos, porque respeitar os maiores significa ajudá-los a reconstruir sua vida cotidiana, criando condições favoráveis para que puedan viver tranquilos. E não me parece que isso ocorra com frequência hoje em dia. Porque ele disse que o problema fundamental para os mais velhos é a necessidade de reinventar a vida depois que ele se aposenta. Que a diminuição do vigor físico, né, que surge, começa a se sentir mais fraco, aparecem as doenças da idade, a limitação de locomoção, a perda dos amigos. Por que a perda dos amigos? Porque quando mais velho, logicamente, né, acontece o quê? Eles vão morrendo. Então, ele vai perdendo os amigos. Isso afeta não só assim, a vida dele no sentido de convivência, mas principalmente o psicológico. Respeitar os mais velhos significa ajudar a reconstruir a sua vida cotidiana, criando condições favoráveis para que possam viver tranquilos. E, na minha opinião, eu acredito que isso não ocorra com frequência hoje em dia. E, por último, ainda respondendo aqueles questionamentos lá do início, nós temos a opinião de Cristina Espada e de Jorge Rodrigues. Olha como a gente fala Jorge. Jorge Rodrigues é um heterofonético, que a gente fala diferente de Jorge. Jorge em português, Jorge em espanhol. Bom, o que Cristina diz? Ela diz assim: a los ancianos no se les respeta, pero me parece que el problema no está solo, mira, solo, em la edad, sino, isso aqui também quero chamar a atenção de vocês, sino também em las condições sociais a las que estão sometidos los mais pobres, que em geral dependem de los serviços públicos e de las iniciativas estatales. Para los que já são excluídos socialmente, la vejez é um fator mais de aprenda essa palavra, pré-juízo, muito importante essa palavra, vou botar no meu teste, já vou logo avisando, e desconsideração. O que foi que ela disse? Ela disse que para os anciãos, não se respeita aos anciãos, infelizmente, porém, ela acha que o problema não está somente, e é isso que eu quero chamar a atenção aqui, ó. A gente terminou de ver na outra fala que existe solo sem acento. Solo sem acento significa o quê, crianças? Significa sozinho. Mas solo com acento significa o quê? Somente, só isso. E olha a palavra sino. Então, aqui ele disse, porém, me parece que o problema não está somente na idade, mas sim. Olha, aprendam essa palavra, sino. Significa o quê? Mas sim. Também nas condições sociais, as que estão submetidos os mais pobres, que em geral dependem dos serviços públicos e das iniciativas estatais. Para os que já são excluídos socialmente, a velhice, la vejez, então essa palavra-chave dessa aula é um fator mais de prejuízo. Terminei de falar do mais, que existe mais com acento e mais sem acento. Quem lembra? O mais com acento significa isso, mais com i, que é a ideia de soma. E essa é nova, como eu falei, aqui vai cair nossa prova, prejuízo significa preconceito e desconsideração. Para Jorge, ele pensa que muitos jóvenes sí respeitam a los mayores, pero a veces não sabem adaptar-se com seu ritmo. E esse aprendizagem
conlleva paciencia y tolerancia. Los ancianos hacen las cosas más despacio, pero las hacen. Por lo tanto, mira, por lo tanto, há que respeitar seus tempos. O que é que ele diz? Ele diz que pensa que alguns jovens, aliás, muitos jovens, sim, respeitam os mais velhos. Porém, às vezes, eles não sabem se adaptar ao ritmo dos mais velhos. Ele fala assim de uma forma meio, dizendo que, de uma forma disfarçada, né? Eu acredito. Que ele fala assim, respeita, mas não espera. Respeita, mas percebe que não se adapta. Então, será que respeita mesmo? E essa aprendizagem precisa de quê? De paciência, de tolerância. Os mais velhos fazem as coisas mais devagar. Aprendam isso, mais despacio, mais devagar. Porém, as fazem. Portanto, sim, nosso assunto de hoje, por lo tanto, significa portanto. Em português, portanto, é uma palavra só. Em espanhol, são 3 palavras, por lo tanto. Há que respeitar seus tempos. Quer dizer, seu tempo, seu ritmo. Nessa semana, a gente vai trabalhar algumas expressões, em especial as conjunções. Também vamos ver um pouquinho de preposição. Bom, vamos lembrar o que é uma conjunção? São palavras invariáveis que se utilizam para unir palavras dentro de uma oração. Primeiro, o que é invariável? Quem lembra? Alguém lembra aí o que é invariável? Que não varia. Isso, ela não vai passar para o plural, ela não vai passar para o feminino. Então, ela não tem número, ela não tem gênero, ela só tem aquela forma para ser utilizada. As principais conjunções são o Y e o I, que a gente, na verdade, só vai trabalhar melhor isso semana que vem, porque ele tem uma regrinha específica que tem que ter muita atenção e eu vou deixar para explicar semana que vem. Então, já saibam que esse I significa aquela ideia de soma que a gente usa o E com som de I em português. Então, a gente tem 2 formas para ser usados para essa ideia, tipo Pedro e Paulo. Eu posso usar o Y, eu posso usar o I, mas aí tem uma regra. Vou deixar para explicar, porque é muita coisinha para semana que vem. O que é para hoje é o ni, que significa nem. Esse O, ele tem uma regra semelhante ao Y, então também é mais um assunto que eu vou deixar para semana que vem. Hoje nós temos o ya bien, o sea esto, sea aquello, pero, que é uma ideia que traz uma ênfase na contradição, que significa tipo o nosso mas, ou seja, então, pero é um sinônimo de mas, o mas sem o acento, porque existe o mais sem acento e existe o mais com acento. O mais com acento significa mais com i, a ideia de soma. Esse mais sem o i e sem o acento, ele significa o pero. Sino, que é mais também. Sin embargo, que é outra que a gente trabalha com a ideia de contradição. Sin embargo, é no entanto. Luego, esse é importante. Essa palavra luego também entraria como um heterossemântico, porque ele não significa logo, tá? Então, ele cai muito nas provas, porque confunde, a gente pensa que é hasta luego, até logo. Não, na verdade é até depois. Luego significa depois. Pues significa pois, com que, olha, com que significa então. Ele junta a ideia anterior e dá uma continuidade na posterior. Com que é equivalente ao nosso então. Assim que, porque, que é porque mesmo, puesto que é posto que, uma ideia de, vamos dizer assim, você está concluindo a ideia, né? Já que, também concluindo a ideia, pues si, com tal que, siempre que, al menos que. Trouxemos aqui umas conjunções subordinantes. Lembra que as subordinantes é aquelas conjunções que têm a função específica de ligar uma ideia à outra, mas a ideia que ela liga está subordinada à anterior, à ideia principal, ou seja, a oração principal. Ela está subordinada, ela está presa a isso. E ela faz o quê? Quando a gente utiliza essa conjunção para unir as 2 ideias, ela traz um sentido específico. Por exemplo, quando eu uso o donde, eu vou dar uma ideia de lugar. Por exemplo, estava donde lo dejamos. Esse donde faz com que as 2 ideias unidas se traga uma especificação de quê? De lugar. De tiempo. Quando chegamos, todavia estava chovendo. Pergunto, quando foi que vocês... quando vocês chegaram? Ainda estava chovendo. Eu me faço referência ao tempo.
Nos vestimos como queremos, nos vestimos como queremos. Esse como vai trazer uma ideia de modo. De que modo você se vestir? Como queremos. Comparativa. El monumento era tão grande como pensávamos. A gente já trabalhou a ideia de comparativo, não é? Lembram? Tão como. Causales dá a ideia de causa. Estás cansado por quê? Porque é uma das conjunções que traz essa ideia de causa. Consecutivo é o resultado da situação. Não ganhamos aquele partido, por lo tanto. Quero que vocês prestem atenção nisso, ó. O portanto em português é uma palavra só. Aqui em espanhol, o portanto acaba se distribuindo em 3 palavras: o por, o lo e o tanto. Por lo tanto, não nos classificamos. Trazendo uma ideia de condição, a gente chama de condicionales, não saldrás de aqui al menos que pagues. Então, você precisa pagar para poder sair daqui. Concessivas. Bom, sempre quando eu trabalho conjunções, as pessoas têm dúvida do sentido de concessivo. Concessivo em português é a mesma coisa de concessivo em espanhol. A única diferença é que concessiva em português se escreve com 2 S, mas em espanhol, como não existe 2 S, a gente escreve com S só. Porém, o som é o mesmo, o sentido é o mesmo. É quando você não faz algo normalmente, mas naquela situação você vai abrir uma exceção. Isso é uma concessão. No logo engordar, Cássia, a pesar de que como mucho. Finales é finalidade. Llevé per Albertina. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Com la intención de que te locurara. Aqui a gente traz as preposições, porque no exercício que vem no livro de vocês, da página 59, ele exige que vocês utilizem algumas expressões. A maior parte, logicamente, é a conjunção, que é o assunto da gente. Porém, juntamente com essas conjunções, até mesmo às vezes para formar expressões que são conjuntivas, você tem que utilizar preposições. Então, a gente tem que relembrar esse assunto. Lembrem, o a, gente, olha... Em português, o a pode ser um monte de coisas, pode ser artigo, pode ser preposição, pode ser um monte de coisas, certo? Pronome. Mas em espanhol, ele somente vai ser uma preposição. Ele sempre vai significar para. O a em espanhol nada mais é que o para. Ante, bajo, com, contra, de, desde, durante, em, entre. É basicamente igual ao português. Hacia. Esse eu tenho que explicar, porque ele é diferente do português, até porque não tem um hacia em português. Bom, quando você diz hacia, quer dizer em direção de. Ella camina hacia la cantina. O que eu disse? Ela caminha em direção à cantina. O hasta. Bom, o hasta você já conhece, só lembrar do hasta luego, baby. Ou seja, até logo, baby, né? Então, aliás, eu já disse a vocês que o luego não é logo, né? Porque a gente traduz assim com esse sentido, porém, vocês devem saber exatamente a forma correta. Luego, na verdade, não é luego, quer dizer, até depois, e não até logo. Então, repetindo, hacia significa em direção de, hasta significa até. Mediante é o mesmo mediante que português, para é para, por, segundo fulano de tal, sim é sem, sobre, traz. Eu quero chamar a atenção no traz, porque o traz ele é muito diferente. E o traz, por ser muito diferente, ele cai em muitas provas. Eu tenho várias questões de vestibular onde eles usam essa palavra traz. Então, vocês vão aprender, porque possivelmente eu vou botar na minha prova também. O que significa traz? Após. Aprenderam? Pessoal, pega o livro. Pegaram? Vocês pegaram? Beleza. Agora abre na página 59. Nós vamos fazer o exercício e vamos explorar o que a gente aprendeu. Vamos lá? O título é Assim também se expressa la gente. Ou seja, ele quer que vocês apliquem o uso das conjunções, o uso das preposições, mostrando como se expressam as pessoas. A primeira questão diz assim: observa a historieta del dibujante argentino Quino e completa os huecos com as expressões del quadro. O que foi que ele disse? Ele disse para você observar a historinha, a tirinha aí feita pelo dibujante. Vamos lembrar o que é dibujante? Dibujante é a pessoa que hace os dibujos, ou seja, é o desenhista que faz desenhos. Quem é ele? Quino, que a gente vem trabalhando. Isso, o argentino Quino.
E completa os huecos. O que são huecos? São espaços, são lacunas. Com as expressões do quadro. As expressões do quadro são essas aqui, ó. Pessoal, vamos lá, vamos fazer junto com a professora. Nós temos a primeira tirinha aqui, onde o filho é esse, ó, já velhinho, com o pai que também é mais velhinho ainda que ele, já que eu disse, ele usa esses personagens específicos para trabalhar a temática que a gente vem explorando, a ideia da velhice. Então, o filho diz para o pai: perdão, papá, pero não puedo esperar siglo el baño, así que de afeitar-te terminas luego, ¿sí? Então, vocês vão completar aqui com pero, que é a conjunção adversativa, que traz a ideia contrária, e o assim que. O que ele diz? Ele pede desculpa ao pai, mas diz que não pode esperar um século, né, no banho. Por quê? O que significa? A importância de aprenderem isso, ó, afeitar-te, fazer a barba. O pai tá fazendo a barba, vejam. Então, ele não pode esperar a vida toda para o pai fazer aquela barba, porque ele tem pressa, mostrando a falta de paciência com as pessoas mais velhas. E aí, tem o seguinte: ufa, mamá, acompanha outra vez, e esse viejo al banco, por quê? E aí, vocês vão completar com a conjunção, porque és tu abuelo. Então, mostra a situação em que os mais jovens fazem com os mais velhos, onde eles não tenham paciência, onde eles não tenham a tolerância necessária. Por quê? Porque os mais velhos, eles olham já como se fosse uma pessoa inútil, que não serve mais para nada. Então, ele critica essas atitudes dos mais jovens em relação aos mais velhos. E diz o que aí? Ele fala assim: eu tenho que acompanhar outra vez com esse velho ao banco? Olha que horrível. E aí pergunta: por que eu tenho que fazer isso? E a mãe responde: porque ele é teu avô. Abuelo, aprendo a palavra, significa avô. Nossa, que triste, não é? E mais uma tirinha a gente tem aqui. No, abuelo, aqui não estão, porque chegar, minhas amigas. A gente vai completar com a preposição por. E aí, você vai dizer o seguinte. Você vai colocar, além dessa preposição, você vai observar toda a cena para poder fazer a interpretação do que ela quer dizer. Ela diz: não, avô, aqui não estão. E ande logo com isso, porque eu estou esperando minhas amigas. Mais uma vez, ele denuncia os maus tratos dos mais jovens com relação aos mais velhos. E no último, a gente não tem nenhuma fala, mas é aqui para vocês observarem, mais uma vez, a crítica com que se fazem com o tratamento que se faz com os mais velhos. Você vê que para a criança, ele tem um espaço todo organizado, e para o velho não tem espaço nenhum, então joga ele no canto. Tipo, não preciso mais, não tem utilidade nenhuma. Então, isso é uma crítica que fica para vocês pensarem como vocês têm tratado as pessoas mais velhas. Pessoal, aqui ainda é a continuidade daquela outra vinheta, tá? Inclusive, tem no livro de vocês também. Mas o que eu quero trabalhar aqui? Duas coisas. Primeiro, a identificação do que a gente vem trabalhando em gramática. Eu quero que vocês encontrem nessa vinheta o uso de uma conjunção. Qual é ela, que sentido tem, como ela é utilizada. Vamos lá? No vayas a ofender-te, Elcira, pero nosotros éramos amigos, parientes, esposos ou o quê? Pensaram? Qual é a resposta? Isso, o. Que significa ou. Não, você não vai se ofender, Elzira, mas nós éramos amigos, parentes, esposo ou o quê? A gente chama de chiste, ou broma. É uma brincadeira, uma piada, porque o objetivo das vinhetas de Quino é sempre fazer rir. Agora sim, ele é um comic, que a gente chama de comic em espanhol, mas ele tem sempre a ideia de trabalhar o riso de uma forma que seja com temáticas profundas, com temáticas que façam a gente refletir, pensar sobre a sociedade, fazendo sempre uma denúncia social. E nesse caso, e eu quero já fazer essas perguntas para vocês responderem, porque também são questões que vocês vão responder lá na página 60. Então, eu quero fazer as perguntas sobre as duas vinhetas ao mesmo tempo, essa e a anterior. Vamos lá? Então, eu pergunto a vocês, qual é a
crítica que ele explora aqui. Eu já repeti umas 10 vezes. Vamos ver quem lembra? Vamos lá? 1, 2, 3, valendo. Quem lembrou? O que é que a gente pode notar com essas historietas? Ele faz uma crítica aos mais jovens que não têm paciência com os maiores. Em espanhol eu digo, uma crítica a los más jóvenes que não têm paciência com os maiores. Eu quero que anotem essa palavra maiores, porque é uma coisa que eu vou botar na minha prova. Muito importante aprender a palavra maiores, porque a palavra maiores não significa maior, tá? O que significa então maiores? Significa mais velho, tá? Os maiores são as pessoas de terceira idade, são as pessoas mais velhas, são os anciãos, são os velhos, né? Então, e como é que eu falo isso como é que eu falo, então, esse sentido de maior em português? Veja, repetindo. Major não é maior. Major é um ancião, é uma pessoa mais velha. E como é que eu vou falar maior em espanhol? Maior, eu digo, esse menino é maior que aquele. Como é que eu falo esse maior aí em espanhol? Já que eu não posso usar major, você vai usar mais grande. Essa expressão que você não pode usar de nenhum em português, que é horrível em português você falar, ele é mais grande que aquele. Horrível. Porém, é correto falar em espanhol. Você vai dizer, este niño é mais grande que aquele. Mais grande é permitido em espanhol. Gente, quem é que são os personagens dessas vinhetas? Quem é? Bom, os personagens são um senhor, né? Um senhor anciano em espanhol. Su hijo, su nuera, sus dos nietos, um adolescente, um chico mais pequeno. E aí, gente, para caracterizar o ancião, Quino utiliza alguns elementos relacionados com os costumes antigos, né? Por exemplo, a roupa. Veja a vestimenta deles. Como é que se veste o personagem para ir ao banco e para sair de viagem? Ele leva a roupa formal, né? Ele leva um traje completo. O que é traje completo? O terno, gravata, chapéu. No último desenho que a gente viu no slide anterior, da historinha, a gente pode notar alguns elementos relacionados com a juventude. Quais são elas? Os patins, a bicicleta, o computador, os adesivos colados no espelho, as bolas, os brinquedos. O fato de que o velho faça a maleta e se sinta lá no cantinho, isso indica possíveis desejos dele. Quais seriam? Bom, possivelmente ele deseja fugir daquela casa onde não há lugar para ele, onde ninguém dá atenção, onde ninguém o valoriza, né? E, além disso, talvez o desejo de voltar ao passado, ao tempo em que ele viajava muito, ao tempo que ele trabalhava, ao tempo em que ele se sentia útil e valorizado. Também a sua juventude, quando formava parte dos acontecimentos. E o mais importante que eu acho, assim, onde ele sente que por causa de sua doença, ou porque ele fica ali o dia todo em casa, ele sente que antigamente ele não molestava a gente, ele não aborrecia as pessoas, ele não incomodava as pessoas, certo? Pessoal, apesar da aula ter sido um pouquinho larga significa comprida em espanhol, tá? O exercício é bem pequenininho, da página 56 até 60, muito tranquilo. Lembrando que vocês já devem pegar, já estudando as conjunções, porque qualquer dia a gente vai fazer simulado. Lembrando que simulado não é teste. O que é simulado? É um exercício que não vale nota e serve para vocês irem treinando para o teste. Valeu? Para terminar nossa aula, eu só vou ler isso aqui, ó. O que será que Dona Mafalda está dizendo aqui? Bem assim a cara dela, ó, o que ela diz? Ter um comentário ou me cabreu. O que ela está dizendo? Que você não pode esquecer de se inscrever no canal, se ainda não tiver inscrito, e de comentar. Aí ela brinca aqui, ó, ou me cabreu. O que significa? Significa que eu vou ficar chateada. Então, um beijo, um abraço, até semana que vem.